Olá, seja muito bem-vindo a essa aula do Empowering English Club e na aula de hoje falaremos sobre procrastination. O que é procrastination? É muito parecido com a palavra que temos que é procrastinação. Qual a definição de procrastination in English? The act or habit of procrastinating or putting off or delaying, especially something that requires immediate attention. Então, essa é a definição de procrastination. É uma questão bem importante que atrapalha muito na nossa evolução, na realização dos nossos objetivos, porque ele tem relação direta com aquela habilidade de fazer as coisas sem deixar para amanhã. Então, deixar para amanhã é uma procrastination, é procrastinar. Tá? Então, o vídeo é sobre isso. Caso você esteja lutando contra isso, você vai ver que, qual é a melhor forma de lidar com isso no estudo da transcrição desse vídeo, que é uma gracinha. Eu adorei a animação toda, super ilustrada. Vai te ajudar bastante na compreensão desse conteúdo. E, obviamente, que o objetivo é estudar o inglês contido nesse conteúdo. Então, agregamos o inglês com um conteúdo que faz toda a diferença e tem um impacto positivo na nossa vida. So, let's do it. In English now. This lesson is about procrastination. Okay, so what you're going to see? An animation, an animated movie where a little girl talks about this habit that she has of constantly procrastinating, and she explains why she does it. She finds out or she discovers why she procrastinates so much. And once you realize her reasons for procrastinating, you are very likely to identify why you are procrastinating in case this is a problem for you. Alright? So let's get started. Without further ado, let's do it. You might know me from somewhere. Você deve me conhecer de algum lugar. Might é um verbo modal que, juntamente com o verbo que vem logo depois dele, ele indica uma possibilidade. Ele se transforma em um talvez. Na forma afirmativa, ele é a primeira palavra que vem depois do sujeito e antes de algum verbo, porque ele vai modificar aquele verbo, dando a ideia de incerteza. Por exemplo, nada melhor do que vermos exemplos, certo? She might sell her house. She might sell her house. Talvez ela venda a casa dela. This might be true. Talvez isso seja verdade. This might be true. Talvez isso seja verdade. Na forma negativa, você vai colocar o not logo depois do might, lembrando que os GH são silenciosos, então você não vai pronunciar might, não, é might, might. Só ignora o GH e a pronúncia vai sair perfeitinha. Or mightn't, mightn't, ok? Essa é a forma might not, é mais usada que a forma contraída, que é uma exceção, que normalmente usamos a contração, a short form, mas para o might normalmente se usa might not. E a gente não usa o don't, ou doesn't, or o didn't para criar a forma negativa do might. Simplesmente você vai adicionar o not. Por exemplo, there might not be anyone at home before 8 p.m. Talvez não tenha ninguém em casa antes das 8. Ó. There might not be or there mightn't be. Alright? Então, talvez não tenha ninguém em casa antes das 8 da noite. Outros usos do might. Other uses of might. Possibility. Então, é uma possibilidade muito remota. I might go to Japan for a month to study Japanese.
Talvez eu vá para o Japão por um mês para estudar japonês. They might not like very hot food. Hot food é comida apimentada ou spicy. Spicy food e hot food são a mesma coisa, são sinônimos. Então, o que estamos dizendo aqui? Talvez eles não gostem de comida muito apimentada, de spicy food. Might também é utilizado para permission ou permissão. A gente usa o might para se referir a permissão, o que torna a frase bastante formal e não é usada com muita frequência, tá? Por exemplo, might I ask your name? Posso perguntar o seu nome? É bem formal. Might I interrupt you for a moment? Might I interrupt you for a moment? Eu poderia te interromper por um momento? Às vezes a gente escuta o may, que é o M-A-Y, may, que também é bem parecido com o might, mas o might consegue ser ainda mais formal do que o may. Então, o que você poderia usar aqui ao invés do might, para deixar a frase menos formal? Você pode usar o can I ask your name? Ou você pode usar o could I ask your name? Poderia perguntar o seu nome? A resposta para essas perguntas, que tem o might aqui, não vão conter a palavra might. Então, se alguém te perguntar, might I ask your address? Posso perguntar o seu endereço? Você só vai dizer yes e falar o endereço. Você não precisa dizer yes, you might. Simplesmente yes. Might I ask you a question? Também você não pode dizer yes, you might. Simplesmente diga yes, of course. Ou também yes, sure. Alright? I'm always nervous that I won't have enough time to do my work. Essa situação é familiar para você? Does it sound familiar? It sounds very familiar to me, guys, I promise you. This is really how I feel most of the time. I'm always nervous. Eu estou sempre apreensiva, ou nervosa, ou ansiosa. That I won't have enough time, que eu não terei, won't, will not, forma contraída, que eu não terei tempo suficiente, ó, enough time, tempo suficiente to do my work, para fazer o meu trabalho. Won't have enough of something, é não terá o suficiente ou o bastante de alguma coisa. E o won't é a forma contraída de will not, que é uma forma de expressar o futuro. You won't have enough time to complete all the tasks if you don't plan your day in advance. O que é tudo isso? É esse chunk, you won't have enough of something. Você não terá tempo suficiente, you won't have enough time. Então, tempo suficiente, você tem o enough na frente de time, para dizer tempo suficiente. To complete all the tasks, para completar ou para concluir todas as tarefas. If you don't plan your day in advance, se você não planejar, ó, lembre que o don't na frente do verbo transforma esse verbo no negativo. If you don't plan, se você não planejar your day in advance, o seu dia antecipadamente. Esse chunk in advance equivale a antecipadamente. You will never have enough money if you don't learn how to manage your finances. Você nunca terá, ó, you will never have, você nunca terá enough money, dinheiro suficiente, if you don't learn how to manage your finances. Se você não aprender como gerenciar, ó, how to manage your finances, como gerenciar as suas finanças. She will never have enough opportunities in life if she keeps wasting them.
ela nunca terá, ó, she will never have, ela nunca terá oportunidades suficientes na vida if she keeps wasting them. Se ela continuar desperdiçando-as. Esse them é o object pronoun que equivale às oportunidades. Então, para não repetir a palavra oportunidades aqui no finalzinho, a gente usou o them, que equivale a isso aqui, ó. Os pronomes oblíquos, né? Desperdiçando-as. Wasting them. I just want to be left alone. Eu só quero ser deixada sozinha. Eu só quero ser deixada só. So I can get on with it. Então, eu posso continuá-lo, ou eu posso continuar o meu trabalho. Esse get on with it significa continuar o meu trabalho. To be left alone. Esse chunk aqui, ó. To be left alone é o mesmo que ser deixada sozinha, ou ser deixada a sós, ou ser deixada em paz, sem ninguém incomodando. Por exemplo, I don't feel like talking about my feelings. Eu não estou afim de falar sobre os meus sentimentos. I just want to be left alone. Eu só quero ser deixada sozinha, ou eu quero ficar sozinha. Também poderia dizer I just want to be alone. Eu só quero ficar só, só quero ficar sozinha. I just want to be left alone. Eu só quero ser deixada, ou leave, de deixar. Alone, sozinha. I was, passado do verbo to be, I was left alone whenever I did something wrong in my childhood. Aqui eu estou lembrando que quando eu era pequena, né, na minha infância, in my childhood, que é a infância, eu era deixada sozinha, I was left alone, sempre que eu fazia algo errado, ó. Whenever I did something wrong. Please leave me alone. É uma expressão que significa, por favor, me deixe em paz, não me enche. Leave me alone. To get on with something é continuar fazendo algo e fazer progresso com isso, progredir. I didn't mean to interrupt you. Eu não tinha intenção de te interromper. Ó. I didn't mean quer dizer eu não tinha intenção de te interromper. I'll let you get on with your work. Eu vou te deixar continuar trabalhando. Ó. I will let you get on with your work. Eu vou te deixar fazendo o seu trabalho. Então, to get on with something é isso. Continuar fazendo algo que você já começou e fazer progresso, dar uma boa continuidade a isso. Mais um exemplo aqui. You need to forget about the past and just get on with your life. Você precisa esquecer o passado, ó, forget about the past, and just get on with your life. E simplesmente ou somente seguir em frente. Ok? Get on with your life, seguir em frente. Também você pode dizer move forward with your life. Get on with your life. São sinônimos. To move forward with your life or to get on with your life. Ambos significam seguir em frente, progredir, dar continuidade à sua vida. When people ask me to do things, quando as pessoas me pedem para fazer coisas, even going for a walk in the park, mesmo ou até mesmo ir para uma caminhada ou ir caminhar no parque, in the park, I'm always saying, eu sempre digo, ou eu estou sempre dizendo. To ask someone to do something. Esse chunk aqui, ó, ask me to do things, me pedir para fazer coisas. Então, to ask someone to do something é o mesmo que pedir para alguém fazer algo. Whenever someone asks me to do a favor, I'm always happy to be helpful.
Sempre que alguém me pede para fazer um favor, eu estou sempre feliz em ajudar, em ser útil. I'm always happy to be helpful. Eu sempre fico feliz em ser útil. When you ask her to express her opinion, she is always very honest and straight to the point. Quando você pede para ela expressar a opinião, ela é sempre muito honesta and straight to the point, direto ao ponto. Então, o chunk to be straight to the point, esse GH aqui também não é pronunciado, então você vai dizer o seguinte, ó, straight. To be straight to the point é ser direto ou objetiva. Também usamos a palavra straightforward. She is very straightforward. She is very direct. Ela é muito objetiva, muito direta. To go for a walk in the park é ir dar uma caminhada, fazer uma caminhada no parque. Por exemplo, whenever I'm stressed, I need to be left alone and then I go for a walk in the neighborhood. Neighborhood é a vizinhança ou é o bairro. Sempre que eu estou estressada, whenever I'm stressed, I need to be left alone. Eu preciso ser deixada só ou sozinha. And then I go for a walk in the neighborhood. E então eu vou dar uma caminhada ou eu dou uma caminhada no bairro. I don't have enough time. I have so much to do. Eu não tenho tempo suficiente. Eu tenho muito a fazer. I have so much to do. To have so much to do é ser ou estar muito ocupado, muito atarefado. Ou, como dizemos em inglês, to be really busy. To have lots of things to do, ou to have a lot going on, or to have too much on your plate. Esses três chunks aqui equivalem a to have so much to do e também to be really busy. Então, se você quer dizer que você está muito ocupado, muito atarefado, muito cheio de coisas a fazer, você pode dizer tudo isso, ó. I have so much to do. I'm really busy. I have lots of things to do. I have a lot going on. E finalmente, I have too much on my plate. Tipo, eu tenho coisas demais para fazer. Quando você sente que você não dá conta, aí você pode usar esse chunk aqui. I have too much on my plate. Tradução literal desse chunk seria eu tenho muita coisa no meu prato, tá? Mas o real significado é eu tenho muitas coisas a fazer, eu estou muito busy, very busy, muito ocupado. Por exemplo, Dave is stressed and always in a bad mood. O Dave está estressado e está sempre de mau humor. He says that he has too much on his plate right now. Ele diz que ele tem coisas demais para fazer nesse momento, ó. He has too much on his plate right now. Ele está sobrecarregado. To have too much on your plate é ter muito a fazer, mais do que você dá conta, e também estar sobrecarregado, com muitas tarefas, muito mais do que você consegue fazer ou gerenciar. To have a lot on your plate é o mesmo que ter muita coisa para fazer ou para resolver. E not to have enough time já apareceu lá no início desse estudo. Not to have sufficient time, não ter tempo suficiente. Por exemplo, as Dave is extremely busy at work, como o Dave está extremamente ocupado, atarefado no trabalho, he never has enough time to play with his kids. Ele nunca tem tempo suficiente para brincar com as crianças. Ou você também pode dizer, he never has enough time to be there for his family, para estar presente, para estar com a família. Então, to be there for his family, estar com a família, ou apoiar, ou oferecer suporte para a família. To be there for your family, to be present, to support your family. So it's great when at last I've got a clear day.
Então é ótimo, é maravilhoso quando finalmente, at last, é finalmente, I've got a clear day. Eu tenho um dia livre. Também clear day quer dizer um dia sem tarefas para serem realizadas, tá? Um dia livre só para você. Se for um dia de folga no trabalho, digamos que você trabalhe para uma empresa ou que você decida que não vai fazer nada naquele dia, você pode dizer assim, I've got a day off, a day off. Essa expressão vai aparecer na explicação logo logo. At last é igual a finally ou finalmente. Você pode dizer at last or finally quando alguma coisa aconteceu depois de você ter estado aguardando isso por bastante tempo. Por exemplo, you reached your goals at last. Well done. Alguém te elogia. Você conseguiu atingir seus objetivos. Finalmente. At last. Well done. Muito bem. Você conseguiu. I've got to do something. I've got aqui, ó. I've got a clear day. Eu tenho um dia livre. I've got to do something é o mesmo que I have to do something, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa. I've got a couple of things to do before going home. Eu tenho algumas coisas, ó, a couple of things, algumas coisas. A couple é o mesmo que dizer, nesse contexto é o mesmo que dizer some things, algumas coisas. To do before going home. Para fazer antes de ir para casa, antes de ir embora. I've got to see a doctor ASAP. I've got to see a doctor ASAP. O que é esse acrônimo aqui? Significa as soon as possible, urgently, ok? Então eu preciso consultar ou ver um médico urgentemente, imediatamente. She's got to leave the country ASAP because she is an illegal immigrant. Ela tem que sair do país urgentemente, imediatamente, porque ela é uma imigrante ilegal. Illegal, aqui é o adjetivo, por isso que ele aparece na frente do substantivo immigrant. A clear day é um dia de folga. Ou um dia quando você não precisa trabalhar, ou um dia que você decide que não vai fazer nada. Então, posso dizer o seguinte, I have a clear day today, ou I'm off work today. Eu estou de folga hoje. The house is quiet. I've got 8 hours. That should be plenty. A casa está calma, silenciosa. I've got 8 hours. Eu tenho 8 horas. That should be plenty. Então, isso deve ser suficiente ou deve ser bastante. That should be plenty quer dizer que algo é provavelmente mais do que suficiente, tá? Então, você tem bastante de alguma coisa, mais do que suficiente de alguma coisa. Plenty of something é o mesmo que enough of something, ou uma quantidade mais do que suficiente de algo. Por exemplo, nessa conversa, nesse diálogo, ó, I packed lots of warm clothes for my trip to Alaska. Pack tem o significado de colocar na mala ou separar para levar para viajar. Então, coloquei na mala lots of warm clothes, várias roupas de inverno, roupas quentes, for my trip to Alaska, para a minha viagem ao Alasca. E aí a outra pessoa diz, yeah, that should be plenty. Sim, isso deve ser suficiente, ou isso deve ser o bastante. But when there is so much time, mas quando tem tanto tempo, ou quando há muito tempo, it seems silly not to read this article in the paper. Parece tolo não ler esse artigo no jornal. It seems silly not to do something. Parece bobo, ó. It seems nonsense not to do something. Parece meio bobo, meio tolo não fazer alguma coisa.
It seems silly not to vote if it's your right. Parece meio bobo ou sem sentido não votar se esse é seu direito. It seems silly not to express your true feelings in a healthy relationship. Parece meio bobo, meio tolo não expressar seus sentimentos verdadeiros em um relacionamento saudável. It seems silly not to go to college if you really want to be successful. Parece tolo ou bobo não ir para a universidade ou para a faculdade se você realmente quer ser bem-sucedido. It seems silly not to save money if you really want to travel around the world. Então parece meio bobo não economizar se você realmente quer viajar pelo mundo. If you really want to travel around the world. E paper é um newspaper, é a abreviação para jornal. It's about celebrity. É sobre celebridade. He's got married. Ele se casou. She is pretty. Ela é bonita. To get married or to get divorced é mudar o seu estado civil. You are single and then you get married. Você é solteira e então você se casa. You get married and sometimes you get divorced. Você se casa e às vezes se divorcia. Então, para mudança de estado civil, a gente usa o verbo get juntamente com os adjetivos married or divorced. Por exemplo, I saw my first boyfriend yesterday. He's got married and I'm still single. Eu vi o meu primeiro namorado ontem. Eu usei aqui o passado simples, o passado de se, que é ver. Então, o passado simples de se é só. Ontem, por isso que eu usei o passado simples, porque eu especifiquei quando que essa ação ocorreu. He's got married and I'm still single. E aqui o que eu falei? Ele se casou e eu ainda sou solteira. O que eu usei aqui? Aqui eu usei o present perfect, porque eu falei que ele se casou, ou seja, ele realizou uma ação no passado, mas esse passado não ficou claro quando que aconteceu. E então eu utilizei o tempo verbal present perfect, porque é uma ação que ocorreu no passado, tem um efeito no presente, mas eu não especifiquei exatamente quando ela ocorreu. Você vai ter acesso a toda essa explicação detalhada nas aulas de gramática. Por enquanto, se preocupe só em entender isso aqui. He's got married. É a short form do he has got married, que significa ele se casou. And I'm still single. E eu ainda, o still significa ainda, numa afirmação, estou solteira. Britney got married a year ago. Mais uma vez aqui, ó. Britney se casou há 1 ano. Got married, passado simples, porque eu especifiquei quando isso aconteceu. And then she got divorced after just 3 months. E depois, ou então, ela se divorciou, ó. Got divorced after just 3 months. Após somente 3 meses. Então, temos aqui got married e got divorced. No passado simples, o got é o passado de get. E por quê? Porque eu especifiquei quando que isso aconteceu. She got married a year ago, um tempo especificado no passado, and she got divorced after just 3 months. Mais uma vez eu especifiquei quando essa ação aqui aconteceu. I might just look up what films she was in online. Talvez eu pesquise na internet os filmes em que ela estava. To look up something online é tentar encontrar alguma informação acessando a internet. Então, to look up something online. E você também pode dizer to look up a word in the dictionary. Então, procurar uma palavra no dicionário ou procurar o significado de uma palavra no dicionário, você vai usar o mesmo phrasal verb. To look up the meaning of words in a dictionary.
procurar pelo significado das palavras no dicionário. You can look up the movies playing at the moment on the internet. Você pode procurar os filmes que estão em cartaz no momento na internet ou online. Também poderíamos dizer, you can look up the movies playing at the moment online ou on the internet, que é a mesma coisa. Interesting. Wonder what they're saying over on this website. Interessante. Eu me pergunto o que mais estão dizendo neste website. Você pode entender que o wonder é equivalente ao me pergunto, ou também ele pode ser o que será que. Então, wonder what they're saying. O que será que eles estão dizendo? Wonder what they're saying. O que será que eles estão dizendo? To wonder, to question, or to ask yourself, or to be curious about something. Então, é se questionar, se perguntar alguma coisa, ou ser curioso sobre alguma coisa. I wonder what you are thinking right now. O que será que você está pensando nesse exato momento? Ou eu me pergunto o que você está pensando neste momento? She wonders why Phil left her. Imagine um casal, um relacionamento que está indo super bem e de repente o rapaz, né, o Phil, says, I'm leaving, it's over, né? Está tudo acabado entre nós. It's over, essa expressão para estar acabado. A mulher fica se questionando por que será que ele foi embora, né? Por que será que ele me deixou? She wonders why Phil left her. Ela se questiona por que o Phil a abandonou. We wonder how much money Brazil has lost due to corruption. Nos questionamos quanto dinheiro o Brasil perdeu devido à corrupção. I wonder what's on the paper today. O que será que tem no jornal hoje? Ou eu me pergunto, o que tem no jornal de hoje? A volcano in Indonesia? Wow! Oh, poor things! Um vulcão na Indonésia? Uau! Oh, coitadinhos! O poor things é isso. Ele equivale a que pena, coitadinhos. Poor things, ele é um equivalente à expressão what a pity ou what a shame, tipo que pena. É como dizer I'm really sorry for those people. Quando você diz assim, oh, poor girl, poor her, poor things, é tipo, nossa, que pena, que dó. E wow é uma exclamação que expressa uma surpresa ou uma admiração. Uau! Exatamente como falamos no português também. Uau! Não muda em nada o significado. I'm peckish now. It's hard to stop when there is nothing else to do that's as nice. I'm peckish now. Eu estou com fome agora, ou estou a fim de comer alguma coisa. É quando você está com aquela vontade de dar uma beliscada, de comer alguma coisinha. It's hard to stop. É difícil parar. When there is nothing else to do that's as nice. Quando não tem nada mais para fazer que seja tão bom ou tão legal. To be peckish é to feel like eating something. To be slightly hungry or having an appetite. To be peckish é estar a fim de comer alguma coisa, estar com um pouquinho de fome, slightly hungry, significa isso, com um pouquinho de fome, or having an appetite, ter apetite. I had dinner an hour ago and I'm already peckish. Eu jantei há 1 hora e eu já estou com fome, eu já estou a fim de comer algo. Nothing else to do. When there is nothing else to do. Nada mais para fazer ou nada mais a fazer. Por exemplo, we went shopping, went to the movies, ate out, and there is nothing else to do. So let's go home. Fomos às compras, ó, we went shopping é o mesmo que dizer fomos às compras. Se você quisesse dizer fomos ao shopping mall, você diria
We went to the shopping mall. Como é só we went shopping, você está se referindo à ação de ir às compras. Went to the movies, fomos ao cinema. Ate out, comemos fora. And there is nothing else to do. E não tem nada mais para fazer. So, let's go home. Então, vamos para casa. As nice as something else. Tão legal quanto algo. Comparative of equality. Quando você diz que uma coisa é tão boa ou tão ruim ou tão maravilhosa quanto a outra. Então, temos o as, o adjetivo e o as de novo. France is as nice as Belgium. A França é tão legal quanto Belgium. Então, as nice as, tão legal quanto. As expensive as, tão caro quanto. As beautiful as, tão bonito quanto. The new coffee shop is as nice as the old one. A nova cafeteria é tão legal quanto a antiga. E as nice, somente as nice, tão legal. Então, por que aqui ela diz assim, ó, I'm packaged now. It's hard to stop when there is nothing else to do that's as nice. Ela está dizendo que comer alguma coisa ou matar a fome dela é algo muito legal e que é difícil parar de fazer isso quando não tem nada melhor para fazer, nada que seja tão legal para fazer. Então, por isso que ela disse isso. When there is nothing else to do, quando não há nada mais para fazer que seja tão legal. That's as nice. Some people say I should go out and take a break. Algumas pessoas dizem ou algumas pessoas falam que eu deveria sair e dar um tempo. Take a break, dar um tempo, fazer um intervalo. To take a break também é dito to have a break. Você vai encontrar isso, esse chunk das duas formas, significado é exatamente o mesmo. Equivale a parar de trabalhar e descansar. Então, to stop working and have a rest. Should é o modal verb used to make recommendations or give suggestions. Ele equivale ao deveria e ele sempre é seguido por um verbo na forma básica, sem conjugar. Por exemplo, you should watch this lesson until the very end. Você deveria assistir essa lição até o finalzinho and do the step by step every day. E fazer o passo a passo todos os dias. You shouldn't go out late at night as it's so unsafe. Você não deveria sair tarde da noite por ser tão perigoso. Unsafe é inseguro ou perigoso, equivalente a dangerous, é um sinônimo de dangerous.